Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo aí, espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento. E hoje a gente vai falar aí de uma questão muito importante sobre a legalização, né? A dificuldade da legalização que nós estamos tendo por parte da AIMA. É isso mesmo, um órgão que veio aí para poder melhorar os serviços de imigração e fronteira que antigamente eram prestados aí pelo CEF e que, infelizmente, o que nós vemos na realidade não é isso. É uma demora enorme, é uma falta de informação. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje como é que está tendo que ser feito o agendamento. Vou falar com vocês sobre a petição para alteração da lei de estrangeiro. Então, muita informação importante. Fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês uma questão aí muito importante, muito relevante, né? Para quem já está aqui em Portugal, até mesmo para quem está no Brasil, né? A gente teve aí, como eu coloco o vídeo para vocês aqui toda terça e sexta, 4 horas da tarde Brasil, 8 horas da noite Portugal, as questões aí das alterações que nós tivemos. Mas mesmo assim, você que está no Brasil e está se programando para vir aqui para Portugal, tem que saber, digamos assim, o terreno em que a gente está pisando, né? A gente tem que saber como é que está a situação, como é que estão as leis, como é que está a legalização, para a gente não ter nenhuma surpresa aí desagradável. Como eu sempre falo para vocês aqui no meu canal, a melhor maneira, a única maneira correta de você vir para Portugal para morar é com algum tipo de visto. Existem vários tipos de visto e lembrando que o visto, ele sempre tem que ser tirado no país de origem. Então, se você é brasileiro e vai vir do Brasil aqui para Portugal, você tem que tirar o seu visto ainda estando no Brasil. Essa é uma questão que gera aí muitas dúvidas. Muitas pessoas ficam achando que pode tirar o visto ao chegar aqui em Portugal. Existia uma lacuna, uma maneira, né, de se legalizar que foi extinta, que era a manifestação de interesse. Mas agora não existe mais essa lacuna, está cada vez mais difícil, até para você tirar os documentos quando chega aqui em Portugal, se você não está legalizado. Então, por isso eu falo para vocês, a palavrinha-chefe aqui do nosso canal é o planejamento. Então, o ideal para vir da maneira correta, é se tirar um visto ainda estando no Brasil. Mas agora, nesse vídeo, eu não vou me alongar nessa questão, que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o agendamento na AIMA, né? Que é o órgão aí para a gente poder fazer a legalização aqui em Portugal. Cada vez mais difícil, complicado. Coloquei para vocês um vídeo na semana passada sobre a AIMA está entrando em greve, né? Então vai continuar aí os agendamentos nos horários normais de atendimento, mas eles não vão fazer horas extras, horas suplementares. Então, quer dizer, os processos que estão em atraso, que a gente sabe aí que o CEF, né, deixou uma herança, digamos assim, de mais de 400 mil processos ainda pendentes. Então tem muita coisa para se resolver, muita legalização aí para andar. A gente sabe que isso é uma bola de neve, cada vez vai aumentando mais. Isso preocupa muito, porque eu sei na pele a dificuldade que é quando a gente chega aqui em Portugal e não está legalizado. E quando eu digo que eu sei na pele, quem me acompanha há mais tempo sabe que quando eu cheguei aqui em Portugal, eu dei entrada na manifestação de interesse, depois eu consegui a legalização da minha filha de 15 anos, pelo artigo 92, que é pelo ensino secundário, e depois eu consegui a legalização através dela para mim, pelo artigo 122K. Mas é muito rápido eu falando assim, né? Mas eu digo, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Mesmo sendo muito mais rápido do que a manifestação de interesse, que posteriormente eu vir a cancelar, né? Já que eu consegui a minha legalização pelo artigo 122K, eu fiquei aí bem um ano nesse processo de legalização, estando irregular, né? Não é ilegal. Ilegal é quando a gente chega e não dá entrada em nenhum tipo de legalização. E irregular é quando a gente dá entrada, mas ainda não tem um resultado daquela legalização. Então, muito cuidado com as palavras, porque é diferente.
E eu fiquei irregular 1 ano, porque realmente é muito complicado, é muito demorado você conseguir se legalizar. E agora, com o fim da manifestação de interesse, como eu falei há pouco, muito mais complicado está. E eu entrei nesse tema aí da minha legalização, não foi à toa, porque quem me acompanha sabe que eu tenho 2 filhos menores, né? 3, na verdade, né? A Mônica, eu me legalizei por ela pelo ensino secundário, como eu acabei de falar. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha um filho de 9 e uma filha de 10 anos. E aí é que mora o grande problema, que está esse problema na AIMA até hoje. É você conseguir legalizar o seu filho menor. Quando ele está no ensino secundário, ou seja, a partir de 12 anos de idade, do 7º ano de estudo, você consegue aplicar o artigo 92. Mas quando ele tem a idade menor do que isso, ou seja, ele esteja estudando no ensino básico ou no infantário, que é a creche aqui, o primário, né? Você tem uma dificuldade de não ter um artigo específico para conseguir legalizar a criança. Quando o pai ou a mãe, o responsável, está legalizado, você pede o reagrupamento familiar. Muito rápido falar novamente, mas muito complicado conseguir o agendamento. Mas você tem aí o reagrupamento familiar, só que um responsável já tem que estar legalizado. E quando esse menor vem com tio ou vem com avô, aí complicou demais, porque nem o reagrupamento familiar você consegue. Então, assim, gente, a criança, ela fica muito restrita de conseguir a legalização posteriormente o adulto. E isso a gente está falando aí de muito tempo, de demandar muito tempo. E a criança fica sem o número da utente, que é o número da saúde para o menor poder ser atendido. Tem outras maneiras, tem outras saídas, mas muito burocráticas e muito mais complicadas. A criança fica sem poder receber o quê? O abono de família. O que é o abono de família? É o escalão, né? Que o responsável da entrada na Segurança Social para poder receber uma ajuda, para poder muitas vezes receber, dependendo do abono, do escalão, né? Que a sua família, de acordo com um agregado familiar, é colocado, você tem o primeiro escalão, o segundo, o terceiro, você pode ter direito também a caderno de atividade, a pagar um valor menor na alimentação desse menor, já que as aulas aqui em Portugal são o dia inteiro, de 8h30 da manhã até as 5 da tarde, na maioria das vezes, salvo exceções. Então você tem uma série de, entre aspas, regalias que você precisa ter esse escalão para poder ser colocado e ter direito a esses benefícios. Eu tenho vários vídeos aqui no canal de como conseguir o escalão, muita gente consegue ainda sem ter ainda sido julgado aí o manifesto de interesse, enfim. Mas agora com o fim da manifestação de interesse ficou mais complicado. Então tudo isso, toda essa demanda aí depende o quê? Da criança estar legalizada. E quanto mais isso demora, quanto mais isso é burocrático, a criança é prejudicada, a família é prejudicada para receber aí essa ajuda, né? Que é o abono de família. Diante disso, a gente está vendo um mutirão muito grande aqui em Portugal que está passando uma petição, e daqui uma das causas dos meus vídeos para a gente poder assinar essa petição. Para quê? Para poder ser feita vou resumir para vocês, se vocês quiserem ler na íntegra, eu vou deixar o link logo aqui embaixo, tem o nome do meu vídeo, tem a descrição do vídeo, tem um mais, que é para você clicar em cima do mais para abrir toda a descrição. Lá eu dou dicas aí das minhas parcerias. E tem, a primeira coisa que eu vou deixar para vocês é o link da petição. Então você clica e abre e já clica para abrir a petição. Se você não está conseguindo abrir, não entende muito aqui do YouTube, não tem problema. Pode me chamar lá na Rede Vizinha, no meu Instagram. Não me segue no Instagram, vou deixar aqui na tela o mesmo nome aqui do canal, @viviemportugal. Me segue lá, me pede o link aí no privado por mensagem que eu mando para quantas pessoas forem, que a gente vai fazer a corrente do bem, como eu sempre faço aqui no canal, para a gente poder ter o maior número de assinaturas, para essa petição poder ser aprovada aí pelo governo, para poder o quê? Alterar a lei de estrangeiro, para a gente poder conseguir com mais facilidade essa legalização dessa faixa etária, dessas crianças que estão no ensino do ciclo, ensino básico,
que estão na primária para poder se legalizar, porque hoje em dia tem uma dificuldade muito grande e a gente consegue perceber como isso afeta aqui na educação em Portugal. Então, para facilitar, para ajudar, sempre tentando aí somar, eu vim aqui participar dessa corrente do bem, que participam aí vários advogados, um deles é o Dr. Célio Sauer, que está fazendo essa petição para poder aí ajudar, conseguir o máximo de assinaturas para poder ajudar essa legalização, porque realmente está cada vez mais complicado. E em relação aos agendamentos, gente, que nem eu falei que você pode solicitar o reagrupamento, cada vez mais os telefonemas estão ficando impossíveis para a AIMA. Como eu tenho um vídeo aqui específico, eu não vou me alongar nesse assunto, mas realmente até para o reagrupamento familiar, se for o seu caso, se você já tiver legalizado e quer reagrupar aí o seu filho, tá tendo que ser com ação judicial. E daí é o Dr. Felipe Vigo, que eu indico sempre para vocês. Se você também tem um advogado de confiança, vá em frente. O Felipe Vigo é o meu advogado de confiança, que realmente eu confio, não é parceria. Realmente eu utilizo os serviços dele, que o Instagram dele, ó, vou deixar aqui na telinha, é @VigoFelipe. Maravilhoso, ele entra com ação judicial para várias situações, porque realmente conseguir agendamento com a AIMA, infelizmente, nos últimos tempos, tá conseguindo apenas com ação judicial. Então fica a dica para vocês, porque realmente, como eu iniciei o vídeo e é da maneira que eu encerro esse vídeo, é que eu sei na pele como é difícil ficar aqui em Portugal irregular. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Entra aí no link, vai lá, assina a petição para poder ajudar, mesmo se você não tem filho, não tem problema. É muito importante a gente conseguir o máximo de assinaturas para poder ter essa alteração aí na lei do estrangeiro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.